Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós hoje estamos a olhar para o livro de 2 Reis e estamos a ver o capítulo 11. Nós neste capítulo aqui vamos encontrar uma mulher muito semelhante a Jezabel. Na realidade, ela é filha de Jezabel e de Acabe. É Atalia. Esta mulher podemos dizer que é tal mãe, tal filha. É realmente muito semelhante à sua mãe, em termos de atitudes, em termos de posturas, mas vamos ver exatamente o que o texto bíblico diz a respeito desta personagem. Estamos então no segundo livro de Reis e estamos no capítulo 11. E eu gostaria de ler os primeiros 3 versos deste capítulo. Diz assim: Atalia, mãe do rei Acasias de Judá, soube que seu filho tinha morrido. Matou os filhos dele. Houve contudo um, Jeoás, que deveria ter 1 ano de idade, que escapou por causa de sua tia Jeoseba, irmã do rei Acasias e filha do rei Jeorão, que era o pai de ambos, e o salvou. Ela escondeu o menino, mais a sua ama, numa câmara do templo. Aí viveram durante 6 anos, enquanto Atalia foi rainha. Então temos esta Atalia, a rainha-mãe. Ao ver o seu filho morto, então ela garantiu o reinado de uma forma tranquila. E isto vemos pela maldade que esta mulher tinha, ao ponto de mandar matar os seus próprios netos. Isto mostra realmente de quem ela era filha. Jezabel era uma mulher deste tipo também, assim como o rei Acabe. Não tinham qualquer preocupação em desfazer-se das pessoas, matando-as, aniquilando-as, mesmo os familiares próximos. Esta foi a razão pela qual Deus removeu Acabe e Jezabel da presença e do governo em Israel. Mas aqui esta mulher, Atalia, que reinou, foi como um furacão, destruindo tudo o que passava na sua frente. Tudo aquilo que poderia ser uma ameaça, ela destruía. Matava toda a concorrência, podemos dizer assim. Era realmente uma mulher bastante sanguinária. Mas infelizmente este tipo de cenários não ficaram só neste período da história. É triste ver que ainda hoje muitos governantes agem desta mesma forma. Muitos líderes, muitas pessoas que estão em iminência, tentam aniquilar tudo aquilo que parece ser uma ameaça. E é triste ver que muitas vezes são inocentes que pagam pelo pecado destas pessoas. Mas o texto bíblico continua no verso 4 e diz: No 7º ano do reinado de Atalia, o sacerdote Joiada convocou os oficiais da guarda e a guarda pessoal da rainha para um encontro no próprio templo. Fê-los jurar em segredo absoluto e mostrou-lhes o filho do rei. Depois deu-lhes instruções. 1/3 dos que estiveram de serviço no sábado deverão fazer a guarda do palácio. Os outros 2/3 ficarão à guarda do templo. Rodeiem o rei com as armas nas mãos e matem seja quem for que tente forçar a passagem até ele. Mantenham-se sempre ao lado do rei. Os oficiais seguiram estas indicações. Trouxeram a Joiada os homens que iam sair de serviço no sábado e também os que iam entrar, e armaram-nos com as lanças e os escudos do próprio templo que tinham pertencido ao rei Davi. Os guardas armados puseram-se diante do santuário e rodearam o altar, que se encontrava perto do esconderijo de Joás. Joiada trouxe fora o príncipe, pôs-lhe a coroa na cabeça, entregou-lhe uma cópia da aliança e ungiu o rei. Toda a gente bateu as palmas e gritou: Viva o rei! Vemos aqui que realmente esta jovem criança ainda pertencia à casa de Davi. Era um menino apenas quando começou a reinar, aos 6 anos, e ele foi escondido no templo para que ele não fosse morto por Atalia. Aqui temos mais uma vez a ação de Satanás a tentar destruir a linhagem real da qual Jesus Cristo iria nascer.
Vemos como esta tentativa não pôde ser travada, pois os intentos de Deus não podem ser travados por quem quer que seja. O coração de Joás foi feito pelo sacerdote Joiada, pois ele o protegeu e o guardou durante muito e muito tempo. Mas vamos prosseguir a leitura neste livro de 2 Reis, no capítulo 11, no verso 13, e diz assim: Atalia, ao ouvir as aclamações, correu para o templo e viu o novo rei em pé junto à coluna, como era costume fazer a quando das coroações, e rodeado pela sua guarda pessoal e por muitos trombeteiros. Toda a gente manifestava a sua alegria, ao mesmo tempo que se ouviam os toques das trombetas. Traição, traição! Gritou ela e rasgou as suas vestes. Tirem-na daqui! Exclamou Joiada aos oficiais da guarda. Não o matem aqui no templo. Mas se alguém tentar livrá-la, então que seja morto. Levaram-na então para as cavalariças do palácio e ali a mataram. Atalia realmente assemelhou-se em alguns aspectos a Jezabel, mas realmente ela morreu de uma forma trágica. Por um lado, ela matou praticamente todos os seus netos, como sobrou realmente este, procurou matar toda a descendência real, simplesmente para ela reinar, mas ela morre de uma forma bastante atroz. Ela morre como uma mulher vulgar, numa cavalariça. Não morre como uma rainha, não tem dignidade na forma como ela morre. No fundo, ela agiu de uma forma indigna e também ceifou aquilo que ela semeou. E realmente é necessário perceber que aquilo que nós semeamos, normalmente nós vamos colher. Pode levar mais tempo ou menos tempo, pode levar algum tempo até que isso aconteça, mas infelizmente esse dia chegará. Por outro lado, vemos que aqueles que seguem a Deus e são justificados por Deus, recebem da parte de Deus orientação, recebem da parte de Deus herança, recebem da parte de Deus a bênção. Isso nós vemos também que Deus continua a guardar aqueles que são seus. E como diz o texto bíblico no livro de Romanos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É o próprio Deus quem vai em seu auxílio, é o próprio Deus que está ao seu redor a protegê-los. O texto bíblico continua no capítulo 11 de 2 Reis, no verso 17, a dizer: Joiada proclamou então um compromisso entre o Senhor, o rei e o povo. E como seria o povo do Senhor? Fez também um contrato entre o rei e o povo. Toda a gente se dirigiu ao templo de Baal e derrubou, destruindo os altares e as imagens e matando a Matã, o sacerdote de Baal, diante do próprio altar. Joiada pôs guardas no templo do Senhor. Então ele, os oficiais e o corpo da guarda e todo o povo levaram o rei desde o templo pelo caminho do quartel da guarda até ao palácio. Aí sentaram-no no trono real. Dessa forma, toda a gente ficou feliz e a cidade se pacificou até à morte de Atalia. Joás tinha 7 anos quando ele foi feito rei. Nós notamos aqui nestes versos que algo de novo está a acontecer na nação de Israel. O povo começa a quebrar aquilo que ofendia o coração de Deus. O povo começa a abandonar a idolatria e, por iniciativa própria, começam a destruir aquilo que era abominação aos olhos de Deus. Os templos pagãos, a idolatria, o sacrifício de crianças, então é posto de lado. E Deus utiliza este homem, Joiada, assim como este novo rei, Joás, que ainda é bastante novo, para renovar a nação de uma forma espiritual. Cria um compromisso entre a nação e o próprio Deus e leva o rei a ter um compromisso também para com o povo. Isto é extremamente importante. Mas vemos que há este homem, Joiada, que está por detrás deste avivamento espiritual. A alegria, a paz regressam ao meio do povo de Israel. E há, como podemos dizer assim, uma limpeza espiritual. É necessário que essa limpeza acontecesse, houvesse um arrependimento, o povo deixasse então a idolatria, abandonasse o seu pecado, para que pudesse haver uma nova situação em Israel. Há ainda muitos corações, provavelmente, que precisam de ser limpos também ainda hoje. Muitos corações onde existem talvez altares a deuses que não o Deus vivo e verdadeiro. Quando nós colocamos alguma coisa à frente de Deus,
Quando nós fazemos opções na nossa vida em que pomos talvez os bens materiais à frente da vontade de Deus. Quando nós tomamos opções e colocamos se calhar a nossa própria pessoa à frente da vontade de Deus. Ou quando colocamos a nossa família, a esposa ou os filhos à frente de Deus, de alguma forma isso é um altar a um outro Deus. É um género de idolatria. Adoramos a criatura em vez do Criador. Quando nós colocamos qualquer pessoa que seja, por mais excelente pessoa que ela tenha sido ou seja ainda hoje em dia, num lugar que só pertence a Deus, isso é um ato de idolatria que necessita ser retirado da nossa vida. Nós devemos dar simplesmente honra e glória exclusivamente ao nome de Deus. E quando isso acontece, então a paz que nós ansiamos, a alegria que nós procuramos, vem sobre o nosso coração. E isso acontece na realidade. Nós assim chegamos ao capítulo 12 do segundo livro de Reis. Os primeiros versos nós vamos encontrar mais detalhes sobre este reinado de Joás e sobre as reformas que ele vai produzir na nação de Israel. O verso 1 deste capítulo 12 diz: Foi 7 anos depois de Jeú se tornar rei em Israel que Joás se tornou rei de Judá. Reinou em Jerusalém 40 anos. A sua mãe era Zibia de Berzeba. Toda a sua vida Joás fez o que era reto, porque Joiada, o sacerdote, o instruía. Mas mesmo assim, ainda não destruiu os nichos nos ídolos que se levantavam sobre as colinas. O povo continuou ainda a sacrificar e a queimar incenso aí. Vemos aqui que este homem é realmente fiel a Deus. E este homem que estou a falar é Joiada, esse sacerdote. Ele assumiu isto como algo prioritário na sua vida. Ajudou ao rei a caminhar naquilo que era a verdade de Deus, orientou este rei para que ele obedecesse à palavra de Deus, mas realmente ele foi o grande promotor da renovação na nação de Israel. Ele foi o grande responsável da nação de Israel voltar a ter um período de paz, voltar a ter um período onde há alegria de viver, onde há realmente uma retoma social, um movimento no sentido da moralidade estar no sítio certo, da vida correta, da honestidade, da integridade. E este sacerdote Joiada é realmente o responsável por essa grande transformação. É preciso nós vivermos com pessoas realmente assim, que se preocupam com o dia-a-dia, que se preocupam com a sociedade. Ele aqui, Joiada, era um homem de Deus. Ele estava realmente envolvido de uma forma autêntica e dependia literalmente de Deus no dia a dia. Nós devemos agradecer a Deus a ajuda que recebemos quando há pessoas assim, que se envolvem, quer no caminho de Deus, quer nos mostrando a nós aquilo que é reto e justo. Nós devemos procurar orientação nessas pessoas que são realmente espirituais, pessoas que nós reconhecemos que seguem a Deus de uma forma íntegra e de uma forma coerente. E dessa forma Deus vai trazer bênção à nossa vida. O texto bíblico continua no verso 4 e diz: Um dia o rei Joás disse a Joiada: O edifício do templo precisa de grandes reparações. Por isso, quando alguém trouxer uma dádiva ao Senhor, seja ela uma contribuição regular ou um dom especial, utiliza para pagar as obras de restauração que forem necessárias. No entanto, ainda no 23º ano do seu reinado, o templo se mantinha no mesmo estado. Por isso, Joás mandou chamar Joiada e os outros sacerdotes e perguntou-lhes: Por que razão ainda nada fizeram para restaurar o templo? Não utilizem, portanto, mais dinheiro nenhum para cobrir as vossas necessidades pessoais. Daqui em diante, tudo o que for recebido deverá ser empregue com o fim de pôr o templo em condições. Os sacerdotes concordaram em levantar um fundo especial para a reparação do edifício e em não receberem mais donativos que revertessem para si próprios. Joiada, o sacerdote, preparou uma grande arca com a abertura na tampa e pô-la ao lado do altar, à direita de quem entrava no templo. Os sacerdotes, com a função de porteiros, punham aí dentro todas as contribuições do povo. Sempre que a arca ficava cheia, o tesoureiro real e o sacerdote contavam o dinheiro e punham-no em sacos. Davam-no depois ao mestre de obras para pagar aos carpinteiros, aos pedreiros, aos marceneiros, aos canteiros e também para comprar mais material que era necessário à obra da casa do Senhor.
Vemos aqui o rei Joás propôs aos sacerdotes para que o dinheiro que era entregue nas ofertas fosse canalizado com o fim muito específico de reparar a casa do Senhor. Recordo que os sacerdotes viviam desse dinheiro, pois eles, de alguma forma, estavam dedicados integralmente a este trabalho. E, no fundo, eles deveriam viver do trabalho que realizavam como sacerdotes. É bíblico que aqueles que vivem do sacerdócio vivam então dessas ofertas também. Mas, por outro lado, vemos aqui que havia algo muito específico. Havia muitos anos em que estes sacerdotes teriam negligenciado de alguma forma aquilo que era vital também, que era que o templo pudesse ter as condições necessárias para adorar a Deus. Então ele faz uma proposta de que esse dinheiro seja canalizado integralmente para a obra da casa do Senhor, para esse templo. E por isso mesmo esta proposta é aceita pelos sacerdotes. Então ele chama novamente estes sacerdotes, dá-lhes as orientações e eles aceitam esta proposta. E aí realmente as obras começam a ser realizadas. É necessário que haja esta atitude de sacrifício por parte dos sacerdotes, mas ao mesmo tempo haja uma atitude de interesse por parte de Joás. Ele estava a acompanhar esta situação. E é interessante ver que Joás tomou o reino ainda muito novo. Foi orientado por Joiada. Mas quando este sacerdote, que era o grande líder da nação naquela altura em termos espirituais, não estava a fazer o que era correto, foi o próprio Joás que chamou Joiada a atenção. E isto tem aqui grandes lições para nós. Devemos aprender com este tipo de situação. Devemos aprender que nós todos erramos, nós todos falhamos, mesmo aqueles que são grandes homens de Deus, muitas vezes fazem coisas que não estão completamente corretas. E necessitamos uns dos outros para sermos corrigidos. Uma vez foi Joiadas a orientar o rei Joás, outra vez foi o rei Joás que deu orientações específicas aos sacerdotes para eles fazerem as coisas de acordo com a vontade de Deus. E é importante nós aprendermos a receber a crítica, aprendermos a receber a correção da parte dos outros. Pois todos nós, mais cedo ou mais tarde, iremos fazer coisas que não são corretas. E devemos aprender a receber a repreensão e a mudar aquilo que está errado em nós. O texto bíblico continua, deste capítulo 12, no verso 3, a dizer: nenhum desse dinheiro era usado para adquirir, fosse o que fosse, em material de instrumentos ou recipientes de prata ou de ouro, fossem garfos, bacias, taças, todo ele ia exclusivamente para os trabalhos de restauração. Também não eram requeridas contas exatas aos encarregados das obras, porque actuavam com fidelidade. Unicamente o dinheiro proveniente das contribuições por ofertas de culpa e sacrifício pelo pecado é que eram dados aos sacerdotes para o seu uso pessoal. Esse não era posto na arca das ofertas. Vemos aqui que as medidas que Joás propõe são medidas realmente equilibradas. Havia uma necessidade premente, que era a reconstrução do templo, a remodelação do templo, e então a maior parte do dinheiro é canalizado para isso. No entanto, os sacerdotes não iriam morrer certamente à fome. A palavra de Deus nos mostra qual era a orientação que eles deveriam ter. Uma parte dos sacrifícios, então, eram entregues aos sacerdotes e isso serviria para seu uso pessoal, para a sua alimentação, para a alimentação dos seus filhos, da sua esposa, para a alimentação dos seus familiares. Pois os sacerdotes, como é do seu conhecimento, se tem acompanhado o programa, não tinham territórios seus, não tinham terras para cultivar, pois isso era pertença de todas as outras tribos. Os sacerdotes não tinham recebido herança no meio da nação de Israel. Eles dependiam exclusivamente das ofertas que o povo fazia no templo. E era necessário, então, recanalizar estas ofertas. Nós vemos que em tempos difíceis, em tempos de crise, é necessário que homens se levantem para restaurar as nações. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.